beiju. Olha, funciona, que é uma beleza. E hoje é dia de finados e hoje o dia dedicado aos nossos entes queridos que já foram. E a Cíntia trouxe pra gente um retrospecto da nossa história política, porque a morte tem influência também na política, Cíntia. E você trouxe o resgate aí de fatos importantes, de mortes que foram também, que tiveram seu impacto na política do nosso país. Explica pra gente. Pois é, a morte de políticos ou de pessoas ligadas a eles costuma ser uma variável importante nas eleições. Tá? E para ser considerada, uma variável a ser considerada. Na história do Brasil, aí eu puxei um fio, na história mais recente do Brasil, a gente tem vários exemplos. Eu começo citando o exemplo do Getúlio Vargas, né? Em 1954, o Getúlio Vargas morreu por suicídio, e o suicídio do Getúlio Vargas foi no momento em que ele era muito pressionado pelos militares que queriam que ele se licenciasse do cargo. Eu estou indo pela ordem cronológica, né? Queriam que ele se licenciasse, se afastasse da presidência, e ele perdeu muito apoio ali, e aí aquele ato, o ato do suicídio, causou uma comoção no país, nem poderia ser diferente, e quem conspirava, né, os conspiradores não encontraram mais um ambiente no país diante daquele suicídio do presidente. Então, esse é um caso do Brasil em que a morte, uma trágica, porque as mortes, quanto mais trágicas, mais elas impactam na política, num processo eleitoral sobretudo, e é um bom exemplo esse do Getúlio. Mudou a história do país aí. Mudou a história do país. O que poderia ter acontecido ali atrás, né, naquele momento, acabou acontecendo depois, né, com o golpe de 1964. Aí a gente tem um exemplo aqui do Piauí, para ir pela ordem cronológica. Em 1958, era ano de eleições aqui no estado, e 2 candidatos morreram num acidente que deixou 11 pessoas mortas, entre Teresina e Demerval Lobão. Na verdade, não existia o município de Demerval Lobão, que ganha o nome por causa de um dos mortos. E 2 candidatos, 2 deputados federais, Demerval Lobão e Marcos Parente, morreram nesse acidente aí chamado o acidente... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome do acidente, mas tem um nomezinho a história. Já eu lembro. Alguma coisa do Cossaco. Cossaco era um bicho, um animalzinho. Tem um nome, gente. Já eu lembro. Aí o acidente, né? Foram muitos feridos, eles vinham de um comício no interior. Aí o que aconteceu? Eles faziam parte da oposição na época, e embora a campanha tivesse muito acirrada, mas a oposição sempre perdia, né? A oposição sempre perdia. Então, o que aconteceu? Houve uma comoção, e aí os candidatos que ocuparam as vagas deles foram eleitos. Um deles, Chagas Rodrigues, que foi eleito governador do estado do Piauí. E, até esse momento, não tinha muita chance de mudar. O governador, na época, era Pedro Freitas. Isso mudou a história do Piauí. Chagas Rodrigues foi um grande político. Desastre da Cruz do Caçaco. Da Cruz do... É caçaco, né? Cossaco. A Cruz do Caçaco. Que caçaco é um animalzinho que tinha muito ali na região. E era considerado, foi na BR-316. Isso também mudou a história do Piauí. Foi uma morte, foram várias mortes, mas os 2 candidatos acabou causando essa comoção e mudou radicalmente o resultado. Depois a gente tem o JK, Juscelino Kubitschek, que morreu em 1976 num acidente. Também no acidente. E ainda hoje, né? Ainda hoje foi muito investigado. A Comissão da Verdade de São Paulo, uma das comissões, 2 comissões da Verdade de São Paulo, uma entendeu que foi acidente de trânsito, a outra que ele foi assassinado pelos militares, porque na época tinha uma operação, aquela Operação Condor, que juntou as ditaduras da América Latina contra a possibilidade de se espalhar aquilo que tinha acontecido no Chile.
E aí o Juscelino era visto sempre como aquela figura que tinha conseguido né, construir Brasília, teve Nossa, Juscelino era o cara da época, extremamente popular, mas perdeu os direitos políticos, teve um mandato cassado, e era aquela sombra para a ditadura. Né? Alguns visto era como uma sombra, ameaça. Era visto como uma ameaça. E aí, nessa comissão, da verdade, concluiu que ele foi morto, que o motorista dele tinha levado um tiro no crânio. E a outra parte, tanto o inquérito foi inconcluso, então há essa dúvida pairando no ar em relação ao Juscelino Kubitschek, que teria sido morto porque fazia frente e podia estar ali se criando um ambiente na América Latina de reação aos ditadores. Né? Depois a gente teve exemplos mais recentes, Eduardo Campos, em 2014, que era candidato a presidente da República, morreu num acidente aéreo, e quando ele morreu, Marina Silva ocupou o lugar dele. Marina acabou... Logo que foi oficializada a candidatura da Marina, logo em seguida ela já aparecia ali em segundo colocado, com Dilma Rousseff disputando, mas depois na reta final perdeu o fôlego e o Aécio foi para o segundo turno. Mas a Marina teve 22 milhões de votos naquela eleição de 2014 e o Eduardo Campos era um nome muito promissor. A morte dele criou aquela teoria conspiratória de que os adversários teriam mandado matar, porque ele tinha rompido a aliança que era muito tradicional entre o partido dele e o PT, né? Entre o PT. E aí, para finalizar... Mas o próprio laudo do CENIPA desse acidente deixa muito claro as causas, os motivos. Não há nenhuma dúvida de que houve um acidente Houve uma aéreo. desorientação espacial dos pilotos, e aí traz todo o histórico. Esse é um acidente realmente que chocou o Brasil. Eu estava no ar, né? Na época, quando houve, foi trágico, foi terrível. Foi muito impactante. Para finalizar, agora no governo de Pernambuco, a Raquel Lira, ela estava em terceiro lugar na disputa, com 17% dos votos, e a Marília Reis liderava com 38%. O marido dela morreu no dia do primeiro turno. Foi. E aí, quando foi para o segundo turno, ela passou a Marília rapidamente. Ela que estava em terceiro, foi para o segundo turno, ela terminou com 20% no primeiro turno, foi para o segundo turno e hoje é a governadora de Pernambuco, porque a comoção... Agora, um erro estratégico, né, da Marília, da equipe de campanha da Marília, que não aceitou mudar ou suspender o horário eleitoral, adiar o início do horário eleitoral. Isso foi visto como falta de insensibilidade. Para você ver, o trato com coisas ligadas à morte e ao luto tem realmente um papel preponderante nas campanhas eleitorais. Esse caso é um caso clássico de como não se conseguiu lidar bem, que foi o que a equipe da Marília... Depois a própria Marília reconheceu, pediu desculpas, tentou, mas aí não dava mais, acabou perdendo. Mexe com uma parte essencial da eleição, que é o emocional. Tira o racional do jogo e o emocional fala mais alto. Como a história do Bolsonaro, né? Sim, da facada do Bolsonaro. Também. E aí a gente vê que a Raquel Lira, por exemplo, foi eleita governadora nessas circunstâncias, agora tem dificuldade de governar porque, voltando para aquele assunto, não tem uma base na Assembleia Legislativa e está, inclusive, mesmo do PSDB, fazendo acenos já ao presidente Lula. Uma guinada total. Ao presidente Lula. Total. Para buscar viabilizar o seu governo. Mas está aí, importante, resgate histórico, para você entender, nesse dia de finados, o efeito da morte na política e nos rumos